Fala galera, beleza? Moral Dinheiro na área. Ontem eu tive uma ideia e até eu acho que foi o Atlético que comentou no fechamento semanal pra fazer. E aí hoje resolvi tirar um tempinho aqui, ainda vou gravar depois o pós e pré-mercado da plataforma de day trading, tá? Mas resolvi sentar aqui agora pela manhã, gravar aqui um fechamento anual, basicamente. Na verdade é um vídeo, a gente vai dar uma olhada nos candles anuais aqui, dos ativos, tá? Porque assim, a candle anual, ele é muito denso, né? Obviamente, se você não... A galera não tem paciência nem pra esperar algumas semanas, né? E utilizar ali um candle diário, por exemplo, imagina um candle anual, né? Mas a gente vai fazer aqui uma análise, vamos ver o que os ativos estão nos mostrando aqui com uma ótica muito mais macro, que seria o time frame aqui, né? O tempo gráfico de um ano, tá bom? Então deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta. Não esqueça que você pode virar membro do canal com o botão Seja Membro aqui abaixo. Você pode virar membro do canal se você não tiver cartão, com o link na descrição da Hotmart, que eu dupliquei a área de membros. Você pode participar da plataforma de Day Trading, tem um curso completo de mini índice e mini dólar. E, obviamente, os conhecimentos, as técnicas, as teorias, os fundamentos, tudo ali, as aulas práticas funcionam para ações, forex, cripto, para tudo. Afinal, day trading é day trading, tá? E também tem análises pós e pré-mercado diárias lá, beleza? Depois da vinheta a gente começa. Vamos lá, hein? Mini índice, só que a gente vai dar uma olhada no Ibov também, tá? Porque eles são muito similares, né? Mas sempre fica uma diferenciazinha, tá vendo? O Ibov numa estrutura de alta. E olha que bacana, o Ibov ele traz uma notícia mais interessante, tá? Pode ver que eu tirei os estudos, tá? Nós estamos focando aqui 100% só nos candles do gráfico anual. Se a gente olhar com carinho, o Ibov segue subindo, tá? E olha como é romântico aqui a análise gráfica. A análise gráfica ela é uma arte, né? Que muita gente insiste em não entender. Análise gráfica, galera, já falei 1 milhão de vezes. Falei no curso B3, falei no curso cripto, falei no curso de day trading, falo isso na área de membros, falo isso aqui aberto no canal. Ela desconta tudo. Eu sei que é difícil você entender isso daqui, tá? Mas confia. A análise gráfica ela desconta tudo. Ela desconta aquela notícia péssima, aquela surpresa negativa, ela desconta aquela surpresa positivismo, lá, aquela coisa absurda de otimismo, blá blá blá, conta tudo, tá? E aí muita gente confunde essa brincadeira, né, que o suporte, a resistência rompeu, então a análise gráfica não funciona, é sempre esse pensamento. Não, ao contrário, né? O suporte e a resistência rompeu, porque é para isso que elas estão lá, né? Uma hora rompe, e aí você tem que refazer sua análise do seu contexto, tá? Então o que a gente tem pro Ibov, eu acho que é o mais gritante aqui. Nós temos uma estrutura absurda de alta, né? Se eu jogar aqui de volta os estudos do Ibov, a gente tem um canal de baixa. Só que olha como no gráfico anual ele fica batido, né? No gráfico mensal ele até faz um pouco mais de contexto. Inclusive o gráfico mensal de dezembro fechou apontando para o alto. Mas quando eu jogo no gráfico anual, nós temos uma linha de tendência de alta de um ativo que é o nosso índice, galera. Se tem um ativo importante nessa bolsa brasileira, ele é o Ibov, porque ele é um índice, tá bom? E aí nós temos aqui uma região de suporte um pouquinho mais abaixo, tem uma linha de tendência de alta que talvez não deixe mais o ativo cair, por exemplo, tá? E essa linha de suporte é os 75 mil. Já foi utilizado durante a pandemia, basicamente. Aí você vai falar assim, Peter, mas bateu 61 mil na pandemia. Sim, foi uma grande violinada, tá? Isso é normal, é mais pelo que aconteceu lá em 2020, tá? Agora nós fechamos aqui um ano de 2022 com um certo candle de força compradora, deixando uma certa indecisão, e vem depois de uma queda de 2021. Realmente parece que nós estamos apontando para o alto, né? Se eu fosse, eu até vou adicionar isso daqui, tá? Para não esquecer. Obviamente que essa linha de tendência de alta, ela não irá aparecer nos gráficos menores, provavelmente, mas nós vamos lembrar disso daqui, tá? Ó, essa regiãozinha aqui vou até colocar um pouco maior, tá? Deixar nos 3 aqui bonitinho. Nós temos uma tendência de alta no Ibov. E se nós estamos perto da linha de tendência de alta, nós pensamos em ponta compradora, galera. E se nós estamos olhando para o índice brasileiro, né, da bolsa brasileira, na verdade, dando ponta compradora, nós temos que pensar e lembrar, nós temos ponta compradora, então, pro ano inteiro, basicamente. E o mini índice, ele é um pouco diferente, ele tem descontos, etc, né, ele ajusta os valores antigos e blá, 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 né, obviamente não são valores reais, pelo amor de Deus, hein, galera. Para isso tem que olhar o Ibov, tá? Para olhar valores reais tem que olhar o Ibov, hein, povo? Pelo amor de Deus, hein? O Infut aqui, nós temos um ativo mais ou menos dando a mesma cartada, né? Violinada, inclusive uma baita violinada também, né? Que já foi ajustado aqui, mas enfim. Uma queda em 2021
E agora um candlezinho de indecisão, né? Que mostra uma força compradora, fecha mais ou menos no spinning top. Para analisar gráfico anual, eu prefiro o Ibov, tá? Mas o mini índice deixa a mesma historinha, mas perceba que no mini índice nós não temos a tendência de alta aqui, que fica óbvia no Ibov, tá? E aí, lógico, né? Não existe certeza no mercado. Ibov, né? Gráfico anual aqui, deixa eu voltar aqui os estudos, né? Pode ser que rompa uma linha de tendência de alta e nós realmente entraremos numa jornada, e obviamente tem que misturar um pouquinho de política aqui, de virar uma Argentina e uma Venezuela. Nesse sentido, nós teremos um rompimento de linha de tendência de alta, só que é o que eu sempre falo, a sua preocupação aqui não seria mais bolsa de valores, e sim o seu país como um todo, né? E dando esse investimento nesse sentido, tá? Claro, eu não acho que isso irá acontecer, pelo contrário, eu sigo otimista, com boas surpresas aí, e um governo talvez muito controlado pelo Congresso, talvez, enfim, ou boas ideias que saiam aí desse governo próximo, mas eu acho que nós teremos boas altas aqui no futuro, beleza? É uma análise de Ibov e mini índice. Nosso mini dólar agora, né? Obviamente tem que tirar aqui os estudos para ficar um pouquinho mais interessante. Mini dólar também é um ativo que ajusta, né? Mas nós estamos enxergando o que no mini dólar, né? Opa, tô no gráfico mensal, né? Olha lá, eu comendo bola, tá? Gráfico anual que a gente quer, né? O que a gente tá enxergando no mini dólar? Padrão de inversão lá em 2021, tá? E essa inversão começando. Essa inversão do mini dólar não acabou ainda, né? Pelo contrário, rompeu mínima, inclusive uma baita rompimento, e tá mantendo aqui meio que um candle de força, claro. Né? Se a gente olhar o gráfico mensal dentro do contexto, entrou aqui uma defesa, né? Só que você percebe que no gráfico mensal entrou defesa, o ativo fez um reteste em região de resistência, que antes era suporte, e não venceu. Ou seja, dá para imaginar o dólar caindo pro ano que vem, tá bom? Então, olhando o gráfico anual e mensal de mini dólar, dá para tranquilamente imaginar mais queda. E claro que nós imaginamos isso. Porque se nós imaginamos o Ibov tendo uma vitória, né, a alta da Bolsa Brasileira, nós imaginamos a economia brasileira prosperando, nós imaginamos, então, o dólar caindo, tá? Então, gráfico anual do dólar, acho que fica tranquilo, uma análise rápida, inclusive, apontando para baixo, tá bom? Fechamento anual, tá? O IBR3, né, o ativo que deixa a galera de cabeça fervendo, basicamente. Esse mês teve bastante volatilidade, fecha o mês com 15% de queda, e o ano, infelizmente, pra galera um pouquinho mais ansiosa, né, fecha uma derrocada absurda aí de 77,63%, e aí começam a pipocar algumas notícias, talvez eu fale sobre isso em vídeo se der tempo, mas sobre negociações e uma nova recuperação judicial, né, obviamente isso causa bastante pânico. Eu tenho dúvidas, na verdade, se isso aqui vai causar mais queda no ativo, porque já está muito precificado abaixo. Mas nós temos uma Oi aqui, naquela estrutura de baixa ainda, né? Claro que agora num gráfico anual, acho que fica bonitinho até de traçar, né? Olha lá no gráfico anual, galera. Não é aquela tendência que eu mostro no gráfico semanal. É aqui no gráfico anual. Uma super pernada de queda em 2022. Dá para imaginar uma pernada, pelo menos de correção para 2023? Dá, mas por enquanto nós não temos nenhum indício disso, só um achismo, só uma torcida, lembre-se, caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos anteriormente. Claro, o contexto é outro, isso é da recuperação judicial, tem alguns pontos-chave, como eu já falei, 1 milhão de vezes para acontecerem, etc. E o ativo está totalmente espremido, cotação falando, né, valor falando, enfim, falando daqui do preço do ativo, tá? Então, atenção para uma Oi. O ativo anual foi só pancada mesmo, né? Pancada atrás de pancada. Nós perdemos 65% do valor lá de 2021 e agora 77% do valor de 2022, tá bom? Então o candle anual tá feio, dá para sonhar com um repique, só que algumas coisas na empresa precisam acontecer. Por enquanto nada deles aconteceu, tá bom? O IBR3 fecha um ano horroroso. Cash 3, hein, galera? Vamos lá, Cash 3, mal tem ano, né? Alguns ativos novos, etc. Fez um candle de inversão. E olha lá, quem diria, né? Inverteu. Tá? Gráfico anual aí, fazendo jus, tá bom? Inclusive abriu com um gapzinho. Não, abriu não, né? Abriu sem gap de alta, né? Porque fechou o ano em 3,24 e abriu o ano em 3,24, tá? Olhando o gráfico mensal, tá bem espremido. Tá bom? Olha lá como tá numa região de suporte absurda, tá? Vou tentar fazer todo o vídeo agora sem a parte de estudo, tá bom? Mas tá lateralizando, isso você não vê no gráfico anual, né? Porque o gráfico anual ele tá composto de quê? Lá da pancada ali de junho, acho que é junho, né?
De junho e as outras também, claro. Tá? Mas depois ele lateralizou, isso tem que jogar no contexto, por isso que a análise gráfica ela é mágica, tem que ser proativo aqui. Mas o ano de 2022, 63,58%, uma baita pancada no ativo. É um ativo volátil, vocês já sabem disso. É um ativo que deve se respirar aí, fazer essa cotação subir. Com qualquer ânimo de mercado em relação à Selic, né, inflação passando, obviamente balanços de Cash 3 aí se surpreenderem com suas expansões e crescimento também serão interessantes. Por enquanto aqui tem pouco contexto, então a gente tem que apelar para o gráfico mensal, não tem jeito. No gráfico mensal nós vemos uma surpresa interessante de força de compra não deixando mais o ativo cair. E quando eu falo força de compra não deixando o ativo cair, é o sinônimo de força de venda ausente, né? Falta de interesse da ponta vendedora, porque uma coisa equaliza a outra ali, oferta e demanda, beleza? Cash 3. Vamos lá para IRB agora, né? Olha lá, IRB zona agora, hein? Olha, IRB, já falei 1000 vezes, tá? Fez aquela super alta e aí o bagulho despencou, feio, né? 79% em 2020, 50% em 2021, 78% em 2022. Gráfico mensal de 2022 deixou uma esperança de inversão, candlezinho positivo em dezembro de 14,67%, apesar de, no último pregão, dar uma devolvida violenta, tá? Agora, eu já falei também, hein? Eu vou repetir, eu vou mostrar aqui, aproveitar esse vídeo, que o análise gráfica teria salvo todo mundo da pancada de RB, tá bom? Tô falando de trás, não essa atual. Nessa atual a gente vestiu a camisa, achou que a empresa ia revigorar, né? E aconteceram algumas outras coisas. Mas no gráfico semanal, para quem acompanhasse, tinha uma estrutura de alta, por mais conservadora e aberta que você a colocasse, teve uma estrutura de alta, e isso aqui é um candle semanal. Então é uma semana, 2, 3, 4 semanas que você teve para olhar o ativo despencando, que isso aqui já foi um despencar, tá? Olha lá, já foi 33%. E nesse meio tempo, se você não tomou nenhuma atitude, a culpa é somente sua. Por isso que eu falo, acionista de RB que fica chorando pitanga por aí, e eu falo isso mesmo, hein? Engole o choro aí, se responsabilize. Você tinha as ferramentas e as armas para se proteger. Se durante essas 4 semanas você não se protegeu colocando um stop loss, pelo menos ali para você sair fora desse ativo, ou vendo aquele já rompendo um fundo anterior, essas pancadas absurdas, você não parou e vendeu uma IRBzinha, a culpa é sua. Agora não adianta ficar mais chorando. Então por isso que eu falo, é fácil você terceirizar a culpa. O brasileiro ele tá intrínseco com isso nele, né? Eu vou culpar alguém. Tô falando que a empresa ela é isenta de responsabilidade? Não tô falando isso. Mas lembre-se, o caminho mais simples vai te facilitar muita coisa na vida. Qual que é o caminho mais simples? Tomar as suas próprias decisões e as responsabilidades na sua mão, né? Pegar e ter controle de tudo no máximo possível, tá? Então, fica aqui só uma lembrança disso. O nosso gráfico anual de IRB não mostra a virada por enquanto, mas o mensal deixa um presente. A empresa deu um lucro interessante em outubro, vai agrupar, passado é passado. Obviamente, quem comprou nessas super altas aqui, ou até aqui um pouquinho atrás, vai ter que trabalhar a posição aqui bastante. Eu sou um deles. Não pretendo trabalhar a posição por hora, porque eu estou em outros investimentos, né? Vou deixar lá minha RB parada, vai dando ali valor de aluguel, quem sabe provento no futuro. E é isso, tá bom? Segue o fio. Taurus, TASA 4, gráfico anual já tem um pouquinho mais de história. Fecha um ano meio perigoso, 45,86% de queda no ano de 2022, com engolfo de baixa, né? Esse engolfo de baixa, por que é engolfo de baixa? Eu vou até deixar meio aula isso daqui, tá? Fechamento 24,66 em 2021, abertura em 2022, 25, abriu acima, tá? Abertura em 2021, 15,68. Fechamento em 2022, 12,21. Minto, 13,35, mas fechou abaixo. Ou seja, engolfou, né? Engoliu aqui esse candlezinho, tá? E aí tá meio estranho, porque foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de alta, uma correção aqui meio duvidosa. Mas quando a gente olha para trás, eu não vou mentir para vocês não, tá? Nós estamos em regiões de defesa mesmo, tá? E como eu sempre mostro lá em gráfico mensal, ou que seja gráfico mais semanal, nós temos um 11,75 aqui como região de suporte, tá bom? Então, se você tem interesse em Taurus, lembre-se que nós estamos em patamares de mínima, que já agiu como suporte e resistência, tá? E é uma região forte. Então, TASA 4, vou deixar a critério de quem gosta de armas e da própria empresa. Eu não acompanho tanto, só tomem cuidado com esse engolfo de baixa do gráfico anual, tá? Cognem, agora sim, Cognem suas mínimas, deixa sim um candlezinho
de exaustão de venda, tá? Muita gente pode opinar que isso aqui não é um candle de exaustão de venda. Ó, força de venda, a força de venda chega, né? Acho que ela até fez um movimento de vai e vem, não foi? Gráfico mensal diz isso, tá vendo? Voltou, aí obviamente pós-eleição deu uma pancada, mas deixa um dezembro apontando para o alto, apesar do mês negativo, tá? E Cogna, quando olhamos para trás, também regiões aqui de briga, né? Dentro desses candles anuais aqui, tem tudo uma região de briga de Cogna também, tá? Então Cogna, exaustão de venda, tranquilamente imaginamos um 2023 positivo num candle anual, tá? Ou pelo menos um candle virada aqui, paviozinho, tá? Mas eu diria que nós teremos alta para Cogna. Acho sim que temos ponta compradora. Não é o melhor fechamento anual possível, né? Nós poderíamos ter fechado ali perto dos R$4, né? Deixado um candlezinho aqui um pouquinho mais animador ali. 4 não, né? 3,50 ali, né? 41% de alta, mas não. Devolveu tudo. Pós-eleição, pegou o mercado de calça curta. Vamos torcer para a virada disso para o ano que vem, tá? Surpresa é a Gafisa, né? O gráfico anual da Gafisa mesmo assim fica uma pancada, só para lembrá-los ali, né? 45 ponto, quanto? 27% de queda. Chegou a bater 70, né? E aí no final do mês, aqui na reta final do ano, Gafisa ganha um mês de alta absurda, 60,19%. E olha, eu falei bastante sobre isso, hein? Eu tô meio falador hoje, tá? Inclusive no meu privado vieram algumas pessoas falando que entraram vendido em Gafisa no começo da quinta-feira, tá? Olha lá que azar. E eu falei, galera, cuidado, hein? Dei a mesma resposta, tá? Por quê? Porque Gafisa está subindo por motivos específicos, tá? A galera acha que Gafisa é mico, que ela tá sendo manipulada e que volta a cair logo. Cuidado. Gafisa subiu por motivos muito específicos de briga entre acionista minoritário e a empresa. Inclusive a Ash Capital, se você jogar no Google aí, você verá que ela comprou boa parte da Gafisa, acho que atingiu 15% de participação. Tem a GE de A2 agora, e dependendo do que sair dessa GE, essa cotação continuará explodindo. Tá bom? Então tomem cuidado com Gafisa. Óbvio, como acionista e meu lado torcedor, nós continuamos torcendo por Gafisa para explodir mesmo. Só que tudo que estica corrige. Se subir muito mais, será por motivos específicos mesmo, tá? Inclusive rompeu, né? Rompeu zona aqui de acúmulo, que era um suporte, uma resistência ali mais abaixo. E rompeu com força ali, do 9,17 até o 8,77, tá? Gráfico anual deixa mais ou menos apontado para o alto. Depois de tantos anos de deságio, dependendo do que sair dessa AGE, Gafisa pode ser o ativo de final de 2022 e começo de 2023, aí até o final do ano, para de repente pegar uma pancada de alta, tá? Atenção para Gafisa, tá ficando interessante essa briga. E o mercado precifica essa alta. Na verdade, isso daqui é força compradora da Ash Capital comprando um monte de ação da Gafisa, e a galera vendo esse movimento aí de briga da AGE, provavelmente comprando também ou fechando posição vendida. E obviamente, como nós tivemos uma compra muito forte, com certeza que apesar de nós termos limite de alugadas e etc, nós temos alguns stops de vendidos aqui sendo acionados tranquilamente, tá? Então, foi um mix de tudo. Nunca é só uma coisa ou só outra coisa, como tentam te vender. É um mix de tudo, tá? É igual numa via, daqui a pouco a gente vai passar por ela. Se entrar uma força compradora absurda no meio do pregão, obviamente alguns stops de vendidos serão acionados também, eles terão que recomprar, aquelas coisas todas, beleza? JHSF 2,52% de alta, gráfico anual meio estranho, né? Me lembra muito o próprio Ibov, né? Olha lá, ó, pancada de baixo de 2021 e um ano de 2022, onde poderia estar um pouquinho melhor, deu aquela devolvida final de ano mesmo, né? Olha lá, gráfico mensal. A gente até vendeu isso daqui, né? A gente acabou comprando outro ativo lá da área de membros, que a galera sabe, quem me acompanha mais de perto. Agora, no gráfico anual, eu diria que fica muito claro que nós estamos em regiões de briga de suporte, né? E, obviamente, a importância do gráfico anual é muito maior. Ou seja, parece realmente uma região de compra. Imaginando o Ibov subindo, sem grandes análises aqui para a JHSF, eu diria que nós teremos uma alta também daqui a um tempo, tá bom? Então, de olho em JHSF, eu acho que também tem ponta compradora. Esses padrões um pouco mais indecisos e até de uma certa exaustão de venda, apesar de sim de uma empurrada no final do ano, eu acho que vai acompanhar a Ibov, é mais tranquilo, tá? Eu acho que é mais ponta compradora. Vamos lá, hein? Via 13, deixa o mês, já vou dizer aqui, adiantar. Deixa o mês apontando para o alto.
e deixa um candle anual bagunçado, minimamente bagunçado, tá? Deu uma super alta, bateu percentuais absurdos e a empresa te dá a chance de navegar super altas de novo. Só que, olha, eu já vou até adiantar para não ficar repetitivo. O que eu falar aqui para varejo, para Via, vale para todos os outros do varejo e consumo, tá bom? Depende de uma Selic, depende de um cenário macro e do poder de compra, que obviamente a gente acaba resumindo tudo isso em Selic, tá? Queda forte em 2022, 67,5%, 54,29% em 2021 e 2022, tá? E aí deixa um candle de inversão no gráfico mensal, parece que fez um fundo duplo. E Via realmente está defasada, está num valor absurdo de mercado aqui. Eu acho que só sobra ponta compradora. Então, eu não me assustaria tanto por esses candles anuais. Eu, olhando para varejo, eu usaria mais Ibov como meu termômetro, tá? E, obviamente, eu ligaria dois... Vou até fazer aqui, ó. Eu ligaria dois méritos aqui pro ativo, tá? Ibov como termômetro. Sem acento mesmo, tá? Termômetro, tá? E... outro motivo, outra tese de compra que junto com o Ibov como termômetro eu usaria, seria a cotação defasada aqui para comprar, tá? Então, pura queda da cotação, beleza? Simples assim, varejo, tá? E muita paciência, lembrando que varejo é varejo, tá? Magalu, mesma história, foi o que eu falei de Via, eu falo aqui de Magalu, a história de Magalu e Via se... distanciam um pouco durante os últimos anos, né? Mas nesses dois últimos anos algo muito similar. 62% de queda para Magalu nesse ano de 2022 e 71% de queda para Magalu em 2021. Quedas mais acentuadas do que a Via, hein? Tá? Então, só isso. Cosan, nós temos 0,98% de queda no último dia, com 21% de queda no ano, hein? E olha, olhando com certo carinho aqui agora, tá meio estranho esses candles, tá? Por quê? Candle de pandemia, candle de inversão, engolfo de baixa, mais ou menos engolfo de baixa, né? Engolfinho de baixa aqui negativo, tá? Para a Cosan segurar, eu diria que vai ter que chegar um ânimo de mercado na própria empresa e um pouco macro, tá? Senão, eu não me surpreenderia agora, até revendo meus conceitos aqui de Cosan, numa busca pelo 12,08, tá bom? Que é uma região de suporte um pouquinho mais abaixo, tá? Engolfo de baixa, não acompanha a empresa tão de perto, tudo bem, gráfico mensal segurou bem lá no 16 e 17 e apontou para o alto, e aí nesse caso, né, o gráfico mensal ele te dá um pouco mais de detalhe do gráfico anual, mas o gráfico anual por enquanto aponta um pouco para baixo. Faça uma junção dos dois, tome suas decisões, mas cuidado com o Cosan, que ela realmente está estranha, tá apontando um pouquinho aqui para baixo, tudo bem, tem aqui mais ou menos uma estruturazinha de alta, né, bonitinha aqui, uma LTAzinha que tá próxima, então de repente faz sentido, ponta compradora, tá? Banco do Brasil. Gráfico anual, se ele carregar aqui, peraí, deixa eu pausar aqui. Agora sim, tive que reiniciar o Profit aqui, tá? Gráfico anual de Banco do Brasil é um sopro de leveza, né? Olha lá que bonito. Tivemos aqui 2 anos de confusão, só que a gente enxerga muito bem a briga aqui nesse patamar de preço. Tudo isso daqui é uma região de briga, tá? E eu duvido que chegue muito mais lá embaixo. Tudo bem, estatal, né? Acho que vale a pena lembrar. Esse gráfico mensal apontou para o alto. E das estatais aí a mais blindada, aparentemente, tá bom? Então, o Banco do Brasil, para quem gosta, ponta compradora, né? Ainda mais com esse ano de 2022 em alta, né? 20,38, poderia ter entregue um pouquinho mais, mas tá em alta de qualquer maneira, tá? E Banco Bradesco, né? Acho que o Banco Bradesco um pouquinho mais interessante, na verdade, né? Quando a gente olha para Banco Bradesco, esse sim tá em região de suporte relevante. E deu uma despencada, hein? O ativo deu uma despencada, né? Quando a gente olha para o gráfico mensal... se dá para mostrar aqui, ó. A gente tem isso marcado nos estudos, né? Quer ver, ó? Nós temos aqui uma zona de acúmulo. Essa zona de acúmulo, ela foi rompida. Mas justamente, foi lá para uma briga de região de suporte, que é o 15,37, basicamente. Salvo engano. Deixa eu ver aqui. Né? Região do 15,37 aqui abaixo, né? Cadê? Isso, tá? Ou seja, 4 anos de quedinha. Fecha o ano do Bradesco aí caindo 21,13%, com uma surpresinha no balanço. Mas continua uma boa pagadora de proventos, continua um grande banco. Tá? Eu acho que se você não está comprando Bradesco, você está bobeando na bolsa de valores. Não é recomendação, tá? Mas está muito atraente para uma ponta compradora. São 4 anos de queda. Como o Ibov está apontando para o alto, grandes bancos fazem parte desse movimento, né? Obviamente, os ativos que fazem o Ibov, não o Ibov que fazem os ativos, faz os ativos, no caso. Nós temos aqui uma ponta compradora para Bradescão. Sigo comprando, não é recomendação, mas se você não vai comprar Bradesco, você vai comprar o quê, né?
Você tem Tube 4 ainda, Sambi 11, beleza, mas entre Banco do Brasil e Bradesco, eu prefiro encher o meu carrinho de Bradesco ao longo do tempo aí e surfar altas e ganhar proventos e é isso, né? Imagina Bradesco voltando lá para os 44, imagina você fazendo 192% de ganho com um grande banco. Pô, estourou, né? Estourou basicamente, dependendo do quanto você colocou, já mudou de vida. Claro, isso vai de cada um, tá? Prio, gráfico anual, realmente algo absurdo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos de alta, 80% só esse ano, fechando com chave de ouro. Prio 3, para quem comprou lá em 2016 e segurou, pô, nem se fala nada, esse sim mudou de patamar. Claro, difícil alguém que fez isso, né? Realmente tem que ser alguém muito desapegado, alguém aí focado realmente em criação de patrimônio às cegas mesmo. Fecha o ano muito bem. Prio 3, aí você tem uma dúvida aqui, né? Será que eu compro agora ou será que eu espero, tá? Prio 3 aí, gráfico anual bonito, são 7 candles de alta. Eu acho que já foi, eu iria de 3R ainda, mas eu entendo quem está comprando, né? Quem está comprando, né? Afinal, nós demos alguns bizus de compra lá na área de membros, aqui nesses últimos suportes. Eu mesmo não peguei, tá? Mas, ó, deu compra aqui, deu compra aqui, deu compra até aqui, ó, tá? E deu compra aqui no meio também, tá? Que é o 22,90, se me lembro bem de cabeça. Mas, enfim, Prio 3, bem esticadinha. Cuidado, não seja um comprador de topo, mas a empresa segue sendo precificada pro alto, tá? Eletrobras, hein, galera? Eletrobras, essa aqui, hein? Privatizou e achou um certo patamar de defesa de preço, né? O gráfico anual, ele é injusto. O gráfico anual, ele não conta toda a história, né? O gráfico anual deixa como se fosse só alta. Mas, ó, 26% de alta. E no gráfico, dá pra tranquilamente ver aqui que nós chegamos a 57, basicamente, né? Vou pegar o gráfico mensal aqui para facilitar minha vida. 57% de alta e que nos últimos 2 meses sofre uma certa correção para uma região de briga muito boa, tá? Que é ali proximidade do 41,83. Eu ainda acho que é a compra correta aqui, Eletrobras, entre as elétricas e aí recém-privatizações. Eu acho que tem muita alta para chegar. Óbvio que não vai ser uma Prio 3 aí subindo 12.000%, mas eu acho que tranquilamente, no longo prazo, uns 100% você pega. E você considera a Eletrobras uma pagadora de proventos, né? Eu acho que nós estamos aqui tranquilos, né? Ó, candle de pandemia, quedinha em 2021, alta 2022 com privatização. Lembrando que 2021 também precificou um pouco, só devolveu depois. Deu grandes oportunidades de compras aqui também. Eletrobras, eu acho que já ela realmente rompe um patamar de máximo aqui que tá brigando e vai embora. De olho nela, bendita Eletrobras, hein? Vamos lá. Sabesp, 1 ano. O ativo tá nascendo de novo, basicamente, e tem privatização no meio também, tá? Quando a gente olha aqui, dá pra traçar uma LTBzinha? Pô, eu não consigo traçar muito uma LTB aqui não, tá? Tudo bem. Chegar e bater naquela LTB e romper, isso aqui é longuíssimo prazo, hein? Vai embora, tá? Mas por enquanto não tem nada disso. Por enquanto a gente, no máximo, esforça aqui uma linha de tendência de alta e o ativo segue em tendência de alta, tá? Isso que eu falo, tendência de alta. Aí você vai lá e você compra aqui, ó. Aí você passa mal, porque o ativo vai lá e devolve na sua cabeça 53%. Você não tem uma mentalidade blindada de investidor, parece balela, né? Mas aí você fica louco da vida. Mas ó, o negócio voltando, tá bom? Sabespzinha vai pagando provento, tem um papo de privatização, como eu falei. Vai apontando para o alto, né? Apontou para o alto no ano passado, subiu já esse ano. Subiu bonito, inclusive, aqui, 42,26%. Sabespzinha, não tem segredo, tá? Eu prefiro o Sanepar, a gente já vai falar dela. Eu acho que Sabesp, no gráfico mensal, deixa claro. Ela já meio que precificou demais uma privatização, que o próprio Tarcísio, que vai entrar agora em São Paulo, não especificou ser tão exato assim. Eles vão estudar para ver se faz sentido. Então, cuidado, tá? Sanepar, a Sanepar sim. Sanepar ali deu uma boa alta e nos últimos anos aqui entregou 23%, entregou 26%. E esse ano aqui entregou 5,79%. Jogou no mensal para dar uma olhada com um pouquinho mais de detalhe. No mensal nós estamos aonde? Região de briga, tá? Eu não preciso nem falar, né? O 17,05 aqui, deixa eu jogar os estudos de volta. 17,05 realmente segurou o ativo, tá? Nós continuamos acumulando e comprando uma Sanepar, tá? Gráfico anual, gráfico de indecisão depois de 2 anos de queda. Na minha opinião, ano que vem a Sanepar é só olhar para o alto, tá? E aí, quem vai comprando aqui na baixa? Futuro pode ser próspero aqui para uma Sanepar, que é uma boa pagadora de proventos. Nós estamos acumulando bastante Sanepar lá na carteira pública do canal. E, sinceramente, a gente vai acabar decolando bastante com o ativo nos próximos anos, tá? Eu sei que a galera passou aí 2020, 2021 e 2022 meio traumatizados, né? Mas respirem, tá? Gráfico anual de Pose 3. Tá bem claro que achou região de briga e de resistência, né?
E volatilidade, hein? Ó, 2019 pancada de alta, 2020 pancada de briga, né? Vai indo pra lá e pra cá sem parar. 2021 alta, forte. 2022 devolve e recupera um pouco. Olhando o gráfico mensal, essa recuperação veio aqui em julho, agosto e setembro, depois devolveu mais um pouco e fecha dezembro tentando uma retomada, 9,57 de alta, tá? Pose 3. Eu tenho um pouco de parcialidade aqui nesse ativo. Eu acho que ele já deu o que ele tinha que dar. Eu não acompanho muita empresa, tá? Mas gráfico anual de 13,85. Tudo bem, o gráfico mostra a reação de compra, né? Exaustão de venda. E olhando essas configurações, obviamente nós pensaríamos em compra, tá? Mas vai com calma em pose 3, hein, galera? Pelo amor de Deus, hein? Realmente tem uma estrutura de alta aqui se desenhando, né? O fundo ascendente. Aí fez mais ou menos um fundo ascendente aqui, aí outro fundo ascendente, né? Então teoricamente rompeu LTB, fez repique, agora talvez mirando para o alto, né? Repiquezinho aqui numa LTBzinha anterior. Então teoricamente nós temos uma estrutura de alta, tá? Tanto no anual quanto no mensal. Agora vá com calma, beleza? Vale 3, né? O que eu vou falar de Vale 3, né? Mal conheço, já considero pacas. Brincadeira, enfim, né? Jargão aí que quem é mais moderninho deve lembrar. Mas olha, rompimento de LTB, né? Rompimento de LTB no anual, galera, tá? Fez repique, aponta para o alto, eu acho que vale, deve ir um pouco além em longo prazo. Gráfico anual aqui, 14% de alta. Gráfico mensal fechou forte também. Gráfico mensal deixa uma LTBzinha ainda ser rompida, que somada à LTB do anual que já rompeu, não tem como, né? Vale, a gente ainda pensa em compra. Excelente compra veio aonde? Veio lá no 63, no 62, no 67, lá da área de membros, exaustivamente falado, tá? 2, 3 vezes já, na verdade. Não foi só uma, não, tá? Foi rompimento em 2020, foi retoque em 2021 e agora foi de novo em 2022, tá? E você aí dormindo no ponto, tá bom? Então, valezinha, ainda tá em tempo. Obviamente, você comprará um pouquinho mais caro, faz parte, tá? Embraer, o ativo que eu entrei há pouco tempo, agora no final do ano, divulguei isso lá no canal. Eu vendi 3 ativos da minha carteira privada para comprar a Embraer. Fiz um remanejo bacana para deixar um pouquinho mais enxuto, porque eu realmente acho a Embraer interessante. Esses 3 ativos eu comento quais foram lá na área de membros, tá? Gráfico de Embraer. Em 2021 foi uma pancada, 180%. Em 2022, 42% de queda, fechando, obviamente, né? Chegou a bater 57%. Mas o ativo no gráfico mensal aponta para o alto, né? Olha lá, faz repique, acha fundo, acumula e parece estar apontando para o alto aí, para fechar com chave de ouro, né? Gráfico mensal 5,61, quando a gente olha com carinho, foi região de suporte mesmo, que bateu aqui em 2022, lá de 2020, tá? Gráfico anual, código de barras aí basicamente, tá? Então caiu, subiu, caiu, imaginamos o quê? Uma alta, tá? Só que essa alta de Embraer, nós realmente imaginamos rompendo a máxima de 2021. Tá? Então tem bastante alta no ativo, tem carro voador envolvido, tem paciência envolvida também. É bem lateral, né? Então nós estamos torcendo aqui para não criar uma estrutura de baixa e toda essa região de suporte seja tão relevante que agora seja alta no ativo. Atenção para Embraer, não é porque eu comprei que você tem que comprar, hein? Lembre-se disso, tá? Aéreas, agora polêmico, hein? Gol 4 deixa aqui 2020 em queda, 2021 em queda e 2022 em queda, 56,9%. É mole? Né? Pancadaria, né? Tem algum sinal de compra? Até tem, né? Até tem aqui para Gol 4, tá bom? Mas e aí, você vai comprar Gol 4? Compre com cautela. Tem padrão de inversão, tem candle apontando para o alto, já apontou em julho e subiu bastante. Para quem aproveitou a oportunidade, talvez suba de novo agora nos próximos meses, mas nós queremos que suba mesmo, né? E que vá embora, tá? Aéreas, apesar de eu defender um trabalho de posição, eu falo igual o Oi. Trabalho em posição com certa cautela. Não sai se alavancando loucamente em aéreas que você vai se dar mal, tá? Muita gente já está se dando, inclusive, como muitos outros ativos, tá bom? Bastante repique, bastante queda, não rompeu mínima de pandemia. De olho em Gol 4 aqui em regiões de suporte do gráfico anual, tá? Azul 4, mesmo padrão de inversão no gráfico mensal, um ativo um pouquinho mais novo, não rompe mínimas do gráfico anual, não tem histórico para trás para vermos, mas ela segue muito a Gol 4, parece a mesma história. Então, é a mesma história, tá? Ó, 2020, 32% de queda, 21, 38%, e esse ano aqui, 54,8%, tá? Ela caiu, então, um pouquinho menos do que Gol 4 em 2022, tá? Mesma cautela, mesmo bizu, mesma aérea, só diferente o nome, tá?
Multi3 Shopping. Ah, essa daqui tá fácil, né? Shopping ganhou patamar, lateralizou, ganhou patamar, corrigiu. Correção batendo aonde? Região de máxima do tempo anterior lá, né? Dos candles anteriores. Fechou um ano aqui de força compradora, né? 16,99%. Gráfico mensal também aponta para o alto. Igual eu falei para varejo, shopping deve se beneficiar bastante de uma melhora econômica, tá? E essa melhora econômica, justamente se o Ibov está apontando para o alto, nós imaginamos isso acontecendo aqui em Multiblend em breve, tá bom? Então, de olho em Multi3 é um ativo que nós carregávamos, eu vendi para comprar outro ativo, também falo sobre isso lá na área de membros. Venha ser membro do canal. Atenção para comprinha em Multi3 ou outros shoppings que você achar interessante. Mas realmente parece que parou de corrigir e aponta para o alto agora, tá? Acho que shoppings, na verdade, reagirão até mais rapidamente, né? Do que varejo, tá? PMGB4, queda em 2020, 36%, queda em 2021, 49%, queda em 2022, 29%, deixando um mês de inversão agora em dezembro. Reestruturando o pagamento de JCP para trimestral, já tem data. Nós estamos comprando isso daqui lá na carteira pública do canal, tá no fundo do poço. Nós estamos puxando o nosso PM, tá lá no 277 agora. Perceba como o nosso PM ganha força, né? 277, vamos supor que algum milagre aconteça, a bolsa precifique de volta lá para 6,21. Nós ganharemos 124% de alta, mais proventos, afinal é uma vaca leiteira isso daqui. Aproveitar o gráfico mensal apontando para o alto, esquecer um pouco esse gráfico anual meio suspeito, gordinho, né? Deveria ser um spinning top, mas ele ficou meio gordinho, tá? Atenção para o BMGB4, baita comprinha escondida aí, na minha opinião, uma raridade aí para os próximos anos, tá? BMGzinha, a gente comprou no 2,10, acho que vale a pena comentar, né? Compramos no 2,10, navegamos uma bela alta, veio correção da Tacom, recebemos provento, agora ainda carregamos mais 4,85% de alta, ou seja, recebemos provento na ordem de 5% mais ou menos, agora 4,85%, obviamente não ficou tão vantajoso quanto 17%, mas nós ainda estamos carregando o ativo para o longo prazo, tá? Então, de olho em BMG, tá? Lojas Renner, varejo, né? Varejo ficou feio, inclusive, né? Gráfico mensal fica 16,20, mas é o mesmo bizu da Via, né? Eu falei que seria o mesmo bizu, não vou ficar repetindo tudo aqui. É um varejo mais nichado, tem que acompanhar um pouquinho mais a empresa também, mas eu diria que é a mesma coisa, né? Parece que ela tá até corrigindo de uma maneira similar a vários outros ativos aqui, chegando em regiões de suporte. Eu não acho que chegue lá também, mas acho que vai ter muito mais queda para chegar ali, né? 22%, mas não duvido também, tá? Lojas Renner, varejo nichado, é volátil, entregou bastante porque estava indo bem, chegou os 2 últimos meses do ano, deu uma devolvida violenta, tá? Mas atenção aí para uma Lojas Rennerzinha, regiõezinhas aí de ponta compradora, na minha opinião, mas eu não compraria. Iria com ativos mais conservadores ou varejos mais arrojados, tá? BIF3, gráfico anual de força compradora, bonita, né? 22%, deixou padrão de inversão. BIF3 foi um dos ativos que lá na área de membros a gente cantou bola loucamente. Nessa alta aqui, depois nessa outra alta aqui, deu muito ganho pra galera que é membro do canal, pra quem pegou os bizus. Hoje, nós estamos cantando bola sobre Marfrig, que é uma boa pagadora de proventos também, mas a gente acompanha a BIF3 aqui no fechamento semanal, diário, enfim. 22% de alta, o gráfico anual realmente aponta pro alto e vai fazendo fundos ascendentes, né? Olha lá que bacana. Realmente parece que nós estamos olhando para um rompimento para os próximos anos. Então, apesar de fazer, obviamente, BIF3 para a galera da área de membros e com os motivos... Marfrig 3 para a galera da área de membros com os motivos corretos. Atenção para BIF3 também. No gráfico anual continua interessante. Dá para espremer uma linha de tendência de alta aqui interessante também. Mas eu acho que ela já subiu mais do que deveria, que eu acho que a compra ficou um pouco tardia, tá? Banco Inter, né, galera? Gráfico mensal aponta para o alto, 13,47% de queda. Gráfico anual não tem contexto, tá? 46% de queda apenas, virou INBR 32 agora, não temos nem mais BID11 para comparar. Galera, Banco Inter é o ativo de graça, tá? É o ativo volátil? É o ativo volátil. Posso comprar tudo que eu tenho? Não. Isso em um ativo, isso nem em renda fixa, tá? Na minha opinião. Mas, ó, INBR 32 aponta para o alto no mensal, um ano muito de defasagem. Não sei se tem essa palavra mesmo, mas enfim. Nós temos uma pancada de baixo aqui no anual. Interessante para o ano que vem, para quem sabe uma correção um pouquinho mais violenta, tá? O ativo estava batendo 23 um tempo atrás. As boas línguas dizem 45. Numa melhora econômica, a gente pensa que até passa disso. Então, atenção para BID 11 não. INBR 32, tá? Eu acho que é uma das grandes compras aí de ativos voláteis, tá bom?
E nessas eu coloco aí Cash 3, INBR 32, Via 3, alguns ativos de alguns setores, tá? Local Web, gráfico anual apontou para baixo, 34,58 e caiu, 46,66. Gráfico mensal reagiu, mas nos últimos 2 meses, né, de pregão aqui, devolveu bastante. O ativo vem brigando aqui no 629, né, regiãozinha de suporte aqui, tá muito próxima, inclusive. E no gráfico anual, nos resta acreditar aqui nesse pavio, né? Tem um pavio aqui, tá, galera? Olha lá ele ali bonitão, tá? Resta acreditar que esse pavio vai segurar um pouco esse ativo, ele vai continuar apontando para o alto, ele vem aqui, ele rompe uma tendência de baixa avassaladora do ativo, uma melhora econômica. Por enquanto, não tem contexto anual para opinar muito sobre local web, cautela, tá? Triunfo, hein? Danadinho, hein? Apontou para o alto, deu um upside bacana, aí vem o ano de 2022 e cai 57%. Danado, mas ainda não rompeu a mínima lá do 0,72, tá? Ativo de baixo volume, a gente chama de tranqueirinha. Obviamente nós temos lá na carteira pública, a gente inclusive chegou a positivar nesse ano aqui. Pena que resolveu dar aquele mergulho, né? Olha lá o gráfico mensal. Foi um mergulho aqui nos últimos 3 meses, tá? Deveria ter realizado? Deveria, tá? Mas a gente talvez trabalhe mais posição em TIPS 3 no momento correto. Que andou de 2020 ainda aponta para o alto. Estamos esperando essa entrada, deu inversão, caiu. Quem sabe um repique agora em 2023 com uma pancada de alta. Seguimos olhando. Não acho bacana a compra disso daqui agora para quem não tem. Tem ativos melhores, tá? Petrobras, 1,21% de queda. Gráfico anual fica ali 13,88% de queda. Gráfico mensal até aponta um pouco para o alto, mas com Petrobras e Lula, difícil você comprar uma Petrobras, tá? Eu não compraria. Teve 2020 que devolveu bastante para o alto, teve um 2021 que ficou no 0 a 0, 0,39. Agora 2022 com uma queda de 13,88. Claro que não seremos injustos, né? Pagamento de provento que esse ativo fez justifica sim a compra até hoje, né? Principalmente de quem veio carregando. Mas a compra atual, para quem não tem ou para quem quer se expor um pouquinho a mais, vá com calma, hein? Cuidado, lembre-se o que está acontecendo com a empresa e com o governo do país, que é justamente o controlador da bendita empresa, hein? Tá? Olha, lembra que tem uma linha de tendência de alta um pouquinho mais abaixo aqui da Petrobras, que pode ser que venha um repiquezinho aqui mais forte, tá? Cuidado. Porto Belo, hein? Gráfico anual de indecisão, não, de inversão, né? 40,52 de alta de 2021, que chegou a dar até um pouco mais, né? 188, fecha aqui andou de inversão, parece até uma estrelinha cadente. Gráfico mensal aqui anual de 14,63 em 2022, com mais indecisão, hein? Não sei, claro, se eu imagino que a bolsa toda vá subir, eu confiaria mais nesse gráfico mensal que apontou para o alto em dezembro. Mas tá estranho esse gráfico anual aqui, hein? Tudo bem. É um gráfico anual que vem de fundos ascendentes aqui, beleza? Mas, ó, topo descendente, indecisão. Eu ficaria levemente alarmado. E, claro, acompanhei a empresa mais de perto, que é algo que eu não faço com Porto Belo, tá? S3, semana engatilhada para o alto, mês nem tanto. Gráfico anual estagnado. Mas é um ativo que é telecom, bom pagador de provento. Dá para puxar uma LTAzinha tranquila. Eu diria que é momento de compra, tá? Já corrigiu em 2020 pandemia, 6,51. Corrigiu em 2021, 10,24. E corrige agora 5,7. Com bastante esforço cai aqui tinha C3, né? Realmente acho que nós temos uma ponta compradora aqui pro ativo para longo prazo aqui de alta, tá? Então, defendo compra em telecom, TIM ou Vivo, você que escolhe. Eu prefiro TIM, mas aí você... Bom, a Vivo também deu uma defasada violenta na cotação. Talvez faça sentido também, tá bom? E você pode até puxar uma LTAzinha assim, ó. Aí faria até mais sentido aqui no gráfico anual, tá? Atenção para TIM S3. Não temos aquele padrão de inversão, aquela cotação defasada em TIM S3, mas nem sempre isso é necessário, tá? Lembre-se que é telecom, beleza? B3SA3, gráfico anual aponta para o alto. Gráfico anual ficou 18,58 de alta, depois de 46% de queda, hein, galera? Pelo amor, hein? Olha lá, hein? Olha a região de suporte, região de resistência anterior. Olha como o gráfico, ele rompe aqui a margem, volta e parece que tá dando uma apontadinha para o alto aqui no gráfico anual.
B3SA3 no mês também aponta para o alto, também faz fundo ascendente, mesmo que de leve. LTBzinha aqui, regiãozinha de resistência a ser rompida, tá bom? Suporte, suporte, resistência. Atenção para B3SA3 aqui e o gráfico anual apontando para o alto, tá bom? Tranquilo, 1,42 de queda na última quinta, né? Mas eu ainda acho que B3SA3 está de graça, né? E para quem tem posição, trabalho de posição talvez muito necessário, atenção. VEGzinha 0,49, gráfico anual, ficou bonito, hein? Apontou para baixo durante o ano, ele realmente entregou essa queda, mas volta forte, deixa um ano de 2022 de 16,77, gráfico mensal continua apontando para o alto depois de tentar a mesma coisa, não? Meio que replica o gráfico anual. Tentou uma correção em novembro, que foi um mês de despencar da bolsa e VEG segurou, e no mês de dezembro também aponta para o alto, né? Diminuiu o prejuízo para 1,26. Fica bonito essa VEG, hein? No gráfico anual aqui eu defendo compra ainda, obviamente ficou mais cara, né? A boa compra veio lá no 25, no 27, lá na área de membros também. E também a gente falou bastante aqui no fechamento diário, pelo amor de Deus, né? Aqui não, lá no fechamento diário. Atenção pra VEG, tá? CVCB3 acompanha de mãos dadas, na verdade mergulhou até mais fundo do que aéreas, eu diria, tá? Gráfico anual 66,54, rompeu mínima, entregou muito valor, tá? Porque estava em alta, gráfico mensal aponta para o alto, como vários outros ativos já vinham falando sobre isso. Fica interessante uma compra no trabalho de posição em CVC e muita paciência. Também é um ativo volátil, também requer bastante cautela nesse momento de exposição, mas atenção para a CVCB3 aqui, gráfico anual bonitão aí de defasagem. Motivos aqui são Ibov e obviamente uma melhora do setor de turismo e justamente cotação totalmente espremida aqui, tá? 4 candles de queda no anual, né? Realmente a gente espera algo de repique aqui, senão a empresa vai implodir, né? Pets 3, gráfico anual, nós temos uma pancada de 14, depois a grande pancada aqui de 61,76. Empresa de consumo, empresa de nicho, empresa defasada. Também acho que vale a pena comprar o ativo acompanhando a empresa, tá? Não vou falar muito mais, não tem muito mais contexto. Seguimos acompanhando o Pets, realmente uma pancada aí no anual. E o Home 3, né? Que no anual apanhou na pandemia, voltou bem. No ano seguinte deu uma boa alta, devolveu para 19,16, né? Infelizmente deu uma baita devolvida aqui, né? E agora parece que achou uma região de suporte lá na própria pandemia 2019 também. E aponta para o alto, fecha o mês de dezembro aí 8,7%. Retomando a própria região do 15,01, para quem acompanha o fechamento diário sabe do que eu tô falando. E deixando um ano aí de leve negativo, 17,16, mas deixa pavio de compra. Realmente parece que Home 3 aponta aí levemente pro alto também. E é o que eu falei, galera, lá no começo do vídeo, tá? Se o nosso Ibov tá mais ou menos apontando pro alto, nós imaginamos que a bolsa como um todo suba não só pelo Ibov, mas que o Ibov ele representa bastante a própria economia. Aí se a economia vai bem, as empresas tendem a ir bem também, tá bom? E aí justamente Selic caindo, renda variável ganha demanda, as coisas melhoram, tá? Fechamento anual. Um pouquinho mais longo aí, com bastante fala. Deixa o like, que eu acho que merece. Compartilha, comenta que ajuda no engajamento. Se inscreva no canal. Venha ser membro do canal que você vai gostar. Clica no botão seja membro aqui abaixo ou lá pela Hotmart. E também aprenda a especular mini índice mini dólar. Vem para a plataforma de day trading, o link tá na descrição. Você vai amar, é muito conteúdo. E daqui a pouco tem pós e pré-mercado por lá também. Tamo junto. Como vocês, partiu, né?